A Tragédia de Santa Maria, primeira parte, Os Redivivos, capítulo 3, O Solar de Santa Maria. A cidade de X é uma pequena localidade situada ao sul do estado do Rio de Janeiro, cujo clima é excelente, pois conta cerca de 400 metros sobre o nível do mar, atrai para seu convívio alegres veranistas, que para lá transmigram periodicamente no fim do ano, ansiosos por merecido repouso após longo período de cruentas fadigas sob o desenrolar das peripécias cotidianas da capital do país. Pequenina e silenciosa, é também pitoresca, assim romanticamente ornamentada, com seu casario branco em estilo de chalés, orlados de jardins viçosos, onde o excitante perfume das aglaias, casando-se no aroma sutil dos roserais caprichosos, recendem a noite, dilatando ondas aromáticas até transformá-la em santuário de olores gratos ao olfato, como ao coração de cada um. Pomares, hortas e chácaras bem tratados emprestam um caráter de nobre vestutez e suma dignidade às residências discretas, de persianas corridas, que ainda recordam os tempos luzentes dos barões e gentis cavalheiros do império. Ao alto, a cruz do templo evocativo, a igreja matriz, nobre e docemente sugestiva com sua torre esguia apontando para o céu, como indicando o dever das criaturas para com o seu Criador. E abaixo, ruazinhas poeirentas e sonhadoras, sombreadas por alamedas de magnólias ou coqueiros galantes, levando o pensador ou o sentimental a extrair das camadas vibratórias que cercam o recinto algo de muito interessante e lindo que outrora ali mesmo se houvesse desenrolado e se perpetuasse, fotografando-se lentamente de vibrações em vibração, nas ondas da luz em derredor do seu agrupamento. Eram 12h40 quando Pamela pisou a plataforma da estação singela e pequenina. Os bem-te-vis e pintacilgos orquestravam inefáveis melodias entre as galhadas dos arvoredos punjantes. E o sol, de luz brilhante e quente, suavizada pelo frescor de vivificante aragem, lourejava festivamente a formosura da região, como que apresentando as boas-vindas. Dir-se-ia a Pamela que tudo sorria, e extasiada ante o bucolismo grato da paisagem, alongou o olhar como em abraço terno e sorriu também encantada e feliz. Ela nascera naquela cidade, deixando-a quando contava apenas poucos meses de idade, visto que só acidentalmente o importante evento ali ocorrera. Somente agora retornava, iniciando etapa nova em seu destino. A estação, apenas seu procurador, o administrador da fazenda e o velho Antônio Miguel, aos seus 70 anos, mas ainda vivaz, prestativo e diligente. Seja bem-vinda a Santa Maria, minha sinhá, que há muitos anos choro esperando sua volta, exclamava, saudando-a o negro enfaseado tosco, trêmulo e comovido, enquanto surpreendida Pamela observava a humildade de uma lágrima discreta em seus olhos melancólicos. A jovem estendeu-lhe a mão afável e sorridente, que ele osculou com veneração e respeito, como se em sua imagem graciosa revisse alguém a quem outrora muito amara, talvez uma antiga senhora de escravos. Quer ter a bondade de indicar a condução de sua preferência, senhorita?
O velho Miguel teimou em atrelar o trole, que há cerca de 20 anos não deixava os galpões de Santa Maria para experimentar as enferrujadas rodas. Felizmente, aqui está também o automóvel. Ou desejaria antes de residir no chalé grande da cidade? Pois que também ele está preparado para recebê-la, indagou galantemente o administrador, capitão Inácio, a quem a antiga passagem pela força pública local, no modesto posto de sargento, valera a alcunha da patente que não alcançara, e a quem, do mesmo modo, os filmes cinematográficos ensinaram a trajar de vaqueiro do extremo oeste norte-americano. Ela preferiu o trole, o que arrancou um sorriso franco dos lábios de Antônio Miguel, e desejou seguir imediatamente para a fazenda, assim aumentando a agradável emoção do velho servo e ocasionando o singular espanto de Inácio, que não chegou a compreender como uma jovem moderna, habituada ao conforto da capital, rejeitaria um Studebaker, luzidio e macio, por um brilhante carroção puxado a 2 cavalos a que serviria ainda ao tempo do comendador Barbedo. O trole, porém, seguiu ao trote de linda parelha de animais ao longo da estrada fresca, marginada de cedros e bambuais. Dentro em pouco, penetrou os terrenos do antigo solar, e só então Pamela, caindo em si do sonho que vivia, pôde entrever na realidade da sua verdadeira expressão o patrimônio imenso que lhe haviam ofertado, a grande fortuna de que tomava posse, e o gesto do comendador, legando-lhes mais singular e enigmático, se lhe apresentou à meditação. Por que excepcional motivo teria o bom velhinho doado a mim e não a outrem tão vultuosos cabedais? Pensou enternecida. Sim, ele constituiu um grande enigma para todos nós. Somente Antônio Miguel o compreendia. Diziam-no, porém, espírita. E minha mãe narrava, surpreendida, que durante a minha infância me preferia sempre a todos os demais sobrinhos. Abraçava-me a chorar, comigo brincando sobre os joelhos, enquanto repetia, meio sorridente e comovido: como tu te pareces com minha Esmeralda, tu, Pamela. O mesmo sinal no ângulo esquerdo da face, a mesma expressão serena e doce do olhar. O que ela advertiu cumpriu-se. Deus do céu! Ela mesmo escolheu o nome, e aqui está. Voltou para os meus braços. Oh, como tudo isso é sublime e consolador! A que se referiria, porém, o bom comendador? Ninguém jamais o soube, senão Antônio Miguel, que com ele parecia consertar estranho entendimento. Entretanto, dos estofos negros da velha viatura, cujas almofadas, mantas veludosas cobriam, descortinava Pamela as messes ricas e prometedoras que se estendiam pelos campos e colinas de plantio. Arrozais maduros, bailoiçando os cachos pesados ao impulso da viração cheirosa. Os milharais maciços acenando com suas fitas, irrequietas como a saudarem sua jovem proprietária que chegava. Os canaviais, apetitosos, lembrando ao seu coração enternecido a tese magnífica do amigo esperantista, que além mar se conservava ainda tão distante, inatingível como os cafezais pujantes. Padrão generoso de uma vida nacional, abrindo renques majestosos pelo dorso das colinas, ou gado feliz em bandos afins, roendo a pastagem, vitaminada ou bebendo a colar no riacho fresco e murmurante, que cintilava nos raios do astro-rei como que sorrindo à sua passagem.
Dir-se-ia, meu Deus, que estas paisagens, estes campos de cultura foram indelevelmente gravados em minha alma. Reconheço-os, amo-os, sinto estremecer em todas as fibras do meu coração ao contemplá-los. E, no entanto, não os vi jamais, senão neste momento. Daqui me afastei aos 6 meses, e porque a imagem de Max, a quem nunca vi pessoalmente, se associa tanto a esses panoramas, impondo-se às minhas saudades e recordações? Pobre Max, solitário e sofredor em Zurique, como se sentiria ditoso se lhe fosse concedida a oportunidade de dirigir estas terras? Pensou embevecida, o olhar atento para uma e outra margem da estrada. Eis, porém, o maciço dos pomares, anunciando a proximidade da residência dos antigos barbedos. Ao virar de uma curva do caminho, lá surge o solar imponente ao seu estilo singular, meio colonial português, meio florentino, obedecendo, certamente, à orientação de 2 construtores de nacionalidades diferentes, mostrando as 3 fachadas originais divididas por 2 reentrâncias, cada uma das quais podendo ser habitada por familiares diferentes, com entradas e saídas independentes umas das outras, mas toda a casa se comunicando internamente por um ajuntamento harmonioso e singular de dependências e passagens. Pamela assestou o binóculo. Não conhecia o solar de Santa Maria. Via-o agora pela primeira vez. Distinguiu as 3 fachadas em relevo, com as suas respectivas entradas e o imenso varandim a contorná-lo todo, e excitação indômita, insólita comoção, fê-la retirar vivamente dos olhos o instrumento precioso. Lembrara-se subitamente de que essa mesma singular disposição do nobre edifício dera causa a uma dolorosa tragédia da família de Barbedo, e que longos anos se haviam passado sem que se desvendasse a contento as interrogações de que a mesma se cercara. A tradição lutuosa e a mágoa sem precedentes na família permaneceram desde então, e a casa interditada, por assim dizer, desde a época malsinada, não fora jamais habitada por nenhum familiar de Barbedo, senão apenas por Antônio Miguel, que era o único a penetrar as dependências solitárias da sombria mansão, e as quais, várias décadas depois dos dramáticos acontecimentos, conservariam a mesma disposição interna, a mesma decoração do dia sinistro, como sagradas relíquias que passaram a ser para o velho comendador e seu afilhado Miguel. Impressionante silêncio circundava o magnífico solar. Tudo era nostalgia e inquietação, como se as cercanias não voltassem ainda a si do traumatismo sofrido na manhã dos idos de agosto de 1886. No jardim, tabuleiros de flores viçosas e lindas diziam dos pacientes zelos de Miguel, e as trepadeiras graciosas, marchetadas de pencas multicores, emprestavam garridice à casa, enlaçando-a aqui e além com seus abraços de galhadas floridas. Pamela desceu do carro como estática, o subconsciente precipitado no trabalho de reminiscências difíceis, mesmo impossíveis, mas aclaradas pelos arremessos da psicometria, os olhos cravados no imponente edifício. Dir-se-ia manter a mente relacionada com uma época que não poderia precisar, tais as fortes impressões que se avivantavam a respeito dela, chocando-a, comovendo-a, enquanto as imagens do velho comendador e de Max surgiam das profundidades do seu coração, indecisas,
e estranhamente saudosas. Pequeno grupo de criados esperava no pátio como outrora fariam escravos à chegada do novo senhor. Cumprimentou-os risonha, mas não chegou a distingui-los realmente, continuando abismada na contemplação do ambiente. Subiu a escadaria com passadas firmes e desenvoltas. No salão de espera, mobiliado com arte severa, 2 grandes quadros a óleo despertaram-lhe a atenção, provocando-lhe benévolo sorriso. Allan Kardec se estampava em um deles. O olhar perscrutador irradiando inteligência e ponderação, lembrando remotos iniciais celtas, ao passo que no outro a bondade do comendador Barbedo deliberava fosse o nosso, dada a estima que nos unira no passado. Ela a ambos ofereceu carinhoso ósculo de boas-vindas, atirando-o ao ar nos dedos unidos em flor, e prosseguiu, rumando ao interior, como familiarizada com o labirinto de corredores e salões. À proporção, porém, que se aproximava dos aposentos do centro, notara Miguel que a jovem empalidecia, enquanto penosamente se acentuava a singular comoção que acometera a chegada, provocando-lhe tremor nervoso. Resoluta, abria portas e desvendava aposentos com certeza absoluta, como se desde muito se habituasse a fazê-lo. De súbito, porém, passando desenvolta pelo rico salão de recepção, onde se encontrava ainda aberto Henrico Pleyel, com a partitura que muitos anos antes fora tocada pela última vez, enquanto uma flauta de prata jazia abandonada sobre o mesmo, encaminhou-se para a pequena sala de estar, que deitava portas para os alpendres do jardim, e cujas janelas, agora de persianas corridas, quando abertas, deixavam penetrar para o interior as galhadas das roseiras floridas plantadas ao longo de toda aquela fachada. Pamela abriu-as, possuída de insólita sofreguidão, e voltou-se abruptamente, nervosa para outra porta que se desenhava em ângulo imediato, a qual, semi-coberta por pesado reposteiro verde-malva, deixava visível, no entanto, um quadro com moldura negra, em que o perfil de linda mulher aos 20 anos, trajada de vaporosas vestes nupciais, era seguido desta compungida inscrição: Neste aposento morreu Esmeralda. Não o profanais. Orai por ela. Junto, Antônio Miguel, ansioso, contemplava a recém-chegada, como que se lhe perscrutando a identidade espiritual. Esta, porém, acalmava-se pouco a pouco, pois que sorria, e em dado instante, retirando o quadro e passando-o ao acompanhante, investiu para a maçaneta de cristal, abriu-a com estrépito e penetrou o recinto vedado, os modos rudes repentinos, como assustados. Rico aposento de casal em estilo manuelino aparecia a seus olhos dilatados e penetrantes, como se sua alma antes vislumbrasse o interior de si mesma, enquanto no umbral o negro observava silencioso. Mas tão significativo era o desalinho em que se encontrava o leito, como de resto toda a dependência, que não se pôde ela conter a interrogação grave. Por que jamais recompuseram este aposento? Ah, explicou Miguel emocionado. Foi pela manhã, eram 8 horas. A senhora acabara de levantar-se. Ainda ali se encontram os objetos de que se utilizou para a primeira toilette. E acolá, no salão, o piano ainda aberto com a partitura que acabara de ensaiar, como era hábito antes de deixar os aposentos. Meu senhor comendador jamais permitiu que alguém os tocasse.
Pobre senhor Barbedo, seu sofrimento deveria ter sido bem atrozes ao perder a filha para que se deixasse assim dominar por uma saudade sentimental. Murmurou tristemente, alongando o olhar pelo recinto em desordem até o alto da parede do fundo, em que um painel, retratando a formosa esmeralda em tamanho natural, traduzia com perfeição a fascinante beleza de que fora dotada, graças às cores vivas da pintura. Minha senhora, suspirou timidamente o humilde servo, a dor que abateu meu velho amo é intraduzível em linguagem humana. Oh, parece-me ainda ouvir seus desesperados gritos ao longo destes corredores, imprecando os céus, blasfemando contra Deus, a interrogar entre expressões soluçantes e raivosas de perfeito demônio, o coração dilacerado no mais profundo do seu ser. Por que, Senhor Deus? Por que me castigaste assim? Por que isso pôde acontecer? Se te ofendi com meus atos de impiedade e de culpa, que culpa teve ela? Por que não me feriste tu, mas só a mim? Por quê? Por quê? Ele sofreu tudo o que há de mais insuportável dentro do mundo para destroçar um coração humano. Como não enlouqueceu de vez o pobre comendador ou não sucumbiu sob o golpe atroz? Somente o sabe a misericórdia do Todo-Poderoso que veio em socorro dele. O meu generoso amigo professava a doutrina espírita, caro Miguel, e os adeptos deste credo consolador sabem sofrer porque elevam a Deus o coração ulcerado nas irradiações da própria fé com que lhe rogam forças para os testemunhos inapeláveis. Sim, minha senhora, é verdade, mas na ocasião a que me reporto não professava ainda. Só mais tarde, depois que o senhor Dr. Bezerra veio buscá-lo, levando-o a contragosto para a corte, pôde conhecer e adotar essa doutrina de amor e redenção, resignando-se então ao irremediável. Sim, recordo-me de ter ouvido de minha mãe que muitas vezes se aprazia em narrar seus primeiros tempos de espírita. Mercê de Deus, hoje estará desfrutando no além a paz a que fez jus durante o acervo das ríspidas provações que suportou, e fruirá, de certo, justas alegrias ao lado da sua tão querida Esmeralda. Antônio Miguel sorria enigmático, enquanto a nova proprietária prosseguia. Desejo habitar as mesmas dependências de Esmeralda, meu caro Miguel. Este será o meu quarto de dormir. Providencie para que minha bagagem suba. Eu própria recomporei este aposento. Senhora, tendes, pois, coragem de habitar estes mesmos aposentos? Oh, tantos anos são passados e ainda hoje sinto horror. Eu fui testemunha, senhora, acolá à porta da alcova em que... Sim, Miguel, providencie a subida de minha bagagem. O velho servo afastou-se em silêncio, depois de polida e humilde vênia. Porém, se Pamela o tivesse observado ao retirar-se, verificaria que ele ajuntara discretamente as mãos, elevando-as ao céu em gesto piedoso, ao passo que murmurava, enquanto duas discretas lágrimas lhe umedeciam as pálpebras. Louvado seja Deus, que me concedestes vida para presenciar a sua volta.